A passagem de hoje é Marcos 1, versículos 29 a 34. Vamos ler juntos. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Amém. Através da mensagem de ontem, ouvimos que Jesus proclamou a palavra na sinagoga e curou um endemoninhado. E através desse evento de cura, o nome de Jesus se espalhou por toda a região da Galileia. No texto de hoje, vemos que, ao entardecer, as pessoas trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. As pessoas que ouviram os rumores sobre Jesus, ao entardecer, quando o sábado terminava e o dia seguinte começava, vieram todas para serem curadas por ele. Por isso, no versículo 33, está registrado ao ponto de dizer: e toda a cidade se ajuntou à porta, mostrando que muitas pessoas se reuniram, e Jesus curou todas as pessoas ali, uma por uma, todos que sofriam de diversas enfermidades, e expulsou os demônios. No texto de hoje, o amor e a paixão de Jesus por nós, pela humanidade, estão muito bem registrados. Jesus já devia ter ensinado a palavra na sinagoga no sábado e encontrado todas essas pessoas. E imagino que o processo de expulsar o demônio, após pregar a palavra, deve ter levado muito tempo e energia. E ao anoitecer, quando deveria ser a hora de descansar, foi justamente nesse momento, porque o sábado havia terminado, que muitas pessoas trouxeram os enfermos e endemoninhados a Jesus. Jesus não pôde descansar e, sem tempo para isso, teve que continuar seu ministério de cura e restauração. Dessa forma, Jesus nos mostrou que nos ama a ponto de trabalhar sem descanso e que tem um amor apaixonado pela humanidade. Espero que esse amor, essa obra de cura de Jesus, possa encher nossas vidas hoje. Se em nossas vidas existem tais dificuldades, problemas e dores não curadas, que nos lembremos do amor e da paixão de Jesus por nós, e que essa preciosa graça possa encher nossas vidas hoje. No texto de hoje, muitas pessoas devem ter sido curadas. Deve ter havido tantas pessoas cujos nomes não foram registrados. Olhando para os 3 anos de ministério público de Jesus, certamente tantas pessoas foram curadas que seria impossível registrar todas. Por isso, como na letra do hino 304, mesmo que o céu fosse pergaminho e o mar, tinta, não seria suficiente para registrar todo o amor de Jesus e os milagres maravilhosos que ele realizou. Mas, sob essa perspectiva, o milagre da cura da sogra de Pedro, registrado no texto de hoje, é extremamente importante. Isso porque este milagre está registrado nos evangelhos sinóticos, ou seja, nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ser registrado uma vez na Bíblia já seria um evento tremendo e importante, mas o fato de estar registrado 3 vezes significa que é algo realmente importante e que devemos nos lembrar. Então, por que o milagre da cura da sogra de Pedro é tão importante? A Bíblia não registra o motivo exato. No entanto, se observarmos como a situação se desenrola após esse milagre de cura, podemos refletir sobre por que ele é tão importante. Resumindo, a família de Pedro passou a ser usada por Jesus. Ou seja, embora Pedro já tivesse se dedicado como discípulo de Jesus, através dessa dedicação de Pedro a Jesus, sua família passou a ser usada por Deus. Em Marcos 1,17, texto que lemos anteriormente, Jesus chamou Pedro e disse: "E eu farei que sejais pescadores de homens." Ao ouvir essas palavras, Pedro imediatamente se dedicou a Jesus, seguiu-o e se tornou seu discípulo. E, através do evento de cura no texto de hoje,
podemos ver que não apenas Pedro, mas também sua família foi usada por Deus. Primeiro, a sogra de Pedro tornou-se alguém que servia a Jesus. A doença que a sogra de Pedro tinha está registrada na Bíblia como febre. Sobre essa mesma doença, registrada como febre em Marcos, Lucas, que era médico, registra em Lucas 4,38 como muita febre. Assim, ele registra com mais detalhes, sob a perspectiva de um médico, que a doença era grave. Dizem que os judeus se referiam a essa doença como fogo ou fogo nos ossos. E, olhando para o tempo verbal, é usado um tempo que sugere que ela não sofreu com essa doença por um curto período, mas que viveu acamada por muito tempo. Dessa forma, a sogra de Pedro foi forçada a viver acamada por um longo período, devido a uma febre alta, sem encontrar qualquer esperança na vida. Quando uma doença grave como essa dura muito tempo, torna-se muito difícil para a pessoa ter alguma esperança para o futuro ou pensar em fazer algo por alguém. No entanto, a sogra de Pedro foi curada de sua doença, e como registrado no texto de hoje, está escrito que ela começou a servir a Jesus. O que precisamos entender aqui é que não termina simplesmente com a cura da doença. A sogra de Pedro, através deste milagre de cura, descobriu Jesus. Ela passou a crer em Jesus. Por isso a palavra servir em inglês é wait on, que expressa a imagem de um servo esperando constantemente ao lado de seu mestre para servi-lo. Da mesma forma, a sogra de Pedro não apenas foi curada de sua doença, mas também passou a crer em Jesus e se tornou uma bela pessoa de fé. Alguém que servia a Jesus ao seu lado, esperando como um servo para servi-lo assim que ele dissesse uma palavra. Em segundo lugar, a esposa de Pedro. Quando um membro da família sofre de uma doença grave, é inevitável que toda a família se preocupe com a pessoa doente. E alguém da família, pelo menos uma pessoa, tem que ficar ao seu lado constantemente, todos os dias. Embora seja natural fazer isso por ser da família, não apenas a pessoa doente, mas também quem cuida dela não consegue viver sua própria vida. No entanto, olhando os registros da Bíblia, podemos ver que a esposa de Pedro se tornou uma obreira muito dedicada. Lerei a passagem de 1 Coríntios 9:5. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas. Amém. A primeira carta aos Coríntios é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não tenho eu o direito de viajar com uma esposa, como Cefas, Pedro? Através dessas palavras, podemos entender que Pedro viajava com sua esposa durante seu ministério. Sabemos bem que Pedro era um homem de Deus muito dedicado. No entanto, ele não fez essa jornada de fé sozinho. Pedro fez essa jornada de fé junto com sua esposa. Eles devem ter viajado juntos em missões de evangelismo, servido juntos à igreja e, juntos, serviram a Deus, realizando as obras maravilhosas de Deus. Podemos saber disso através do livro História Eclesiástica, escrito por Eusébio. No livro 3, capítulo 30 da História Eclesiástica, está registrado o martírio da esposa de Pedro. Eusébio, citando as palavras de Clemente, que viveu no final do século I e início do século III, diz o seguinte: que Pedro, ao ver sua esposa sendo levada ao martírio, disse: lembre-se do Senhor. A esposa de Pedro foi martirizada antes dele, e segundo as palavras de Clemente, citadas por Eusébio, há uma tradição de que Pedro disse à sua esposa no momento de sua morte: lembre-se do Senhor. Ao observar esses relatos, vemos que Jesus curou a sogra de Pedro e a chamou para ser alguém que o servia. A esposa de Pedro também foi chamada para ser uma obreira do Evangelho, uma mártir que ministrava junto com Pedro. Assim, este incrível milagre da cura da sogra de Pedro não terminou apenas com a dedicação de Pedro como discípulo de Jesus, mas se tornou um precioso ponto de inflexão no qual a família de Pedro, sua sogra e sua esposa, também se dedicaram a Jesus.
tornando-se uma família preciosa dedicada a Deus. Enquanto preparava o sermão de hoje, consegui desvendar um mistério, uma dúvida que eu tinha há muito tempo. A dúvida que eu tinha ao ler a Bíblia era esta: por que Pedro não obedeceu a Jesus desde o início? Em Marcos 1,17, Pedro se dedica a Jesus e obedece como discípulo, mas na verdade, este foi o segundo chamado de Jesus a Pedro. Lerei a passagem de João 1:40-42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que, traduzido, é o Cristo. E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Em João 1, está registrado que Pedro e André encontraram Jesus. E Jesus diz a Pedro, cujo nome original era Simão: tu serás chamado Pedro. Isso é mudar seu nome para tua nome é Rocha. Pedro já tinha tido um encontro incrível com Jesus. Jesus já o havia encontrado e até mudado seu nome, dizendo: você será uma rocha, você será a primeira rocha de toda a igreja. No entanto, naquele momento, Pedro não pôde responder a esse chamado de Jesus. Ele voltou para sua vida cotidiana, vivendo como Simão, o pescador, e não como Pedro. A dúvida que eu tinha era esta: por que Pedro não pôde se dedicar na situação de João 1? Esta parte é minha meditação pessoal, mas meu pensamento foi que talvez Pedro não pôde fazer isso porque, como chefe da família, ele estava cuidando de sua sogra doente em casa. Embora isso não esteja registrado na Bíblia, pensei que se Pedro tivesse escolhido a vida de discípulo naquele momento, seria como ignorar a dor urgente de alguém em sua família, e como chefe da família, negligenciar seu dever de sustento financeiro. Por isso pensei que naquela situação, mesmo tendo recebido a identidade de rocha, Pedro não teve outra escolha a não ser voltar para sua vida, seu trabalho, para ser fiel à sua família como Simão, e não como discípulo. Mas, apesar disso, na situação de Marcos 1,17, quando Jesus o chamou novamente, Pedro o seguiu. Quando Jesus mudou sua identidade mais uma vez, dizendo: você pescará homens, não peixes. De agora em diante você pescará homens. Pedro obedeceu e avançou. Quando Pedro obedeceu naquela época, não foi uma obediência impensada. Deve ter havido muitas lutas em sua vida. Ele deve ter tido profundas angústias existenciais como: se eu me dedicar como discípulo, se eu me tornar um discípulo que pesca homens em vez de peixes, o que acontecerá com minha família? O que acontecerá com minha sogra? Mas o incrível é que, apesar de tudo, Pedro largou as redes e seguiu Jesus. Neste momento, gostaria que refletíssemos sobre nossa fé e dedicação. Geralmente pensamos que, se nos dedicarmos, se dermos o que é nosso ao Senhor, nossa situação e nossa vida cotidiana podem se tornar um pouco mais difíceis. E, em geral, esse pensamento está correto. Do ponto de vista do mundo, ao julgar racionalmente, é um pensamento correto. No entanto, dentro desse pensamento, não se encontra a fé e a esperança em um Deus que opera em nossas vidas, que recebe glória através de nós, que conhece todas as situações de nossa vida e que interfere e age no mundo. Por isso, neste momento, gostaria que tivéssemos a fé de que, quando avançamos por Deus, Ele cuidará de nossas vidas. Não significa que Deus fará tudo o que queremos e desejamos, mas que, mesmo que não saibamos, Deus nos conhece completamente. E mesmo que não saibamos qual é o melhor caminho, Deus nos guiará pelo melhor caminho. Com essa fé, gostaria que olhássemos para Deus neste momento. Quando Pedro se dedicou a Deus dessa maneira, Deus restaurou sua família através dele. Porque houve um Pedro que se dedicou como discípulo, sua sogra pôde encontrar Jesus. E embora ela tivesse sofrido de uma doença grave por muito tempo, essa doença foi curada. E ela confessou Jesus como seu Salvador.
como aquele que cura suas doenças. A cura da doença da sogra de Pedro não terminou com a cura dela, mas também transformou sua filha, a esposa de Pedro, em uma pessoa dedicada ao Senhor. Nesta madrugada, gostaria que nos lembrássemos disso. A missão de Jesus que nos foi dada, a cruz de Jesus que nos foi dada, pode parecer difícil e pesada em nossa situação e circunstâncias. Podemos pensar que temos razões claras para não obedecer e não seguir. Certamente, tais situações existirão em nossas vidas. Mas o que precisamos saber é que, quando nos dedicamos ao Senhor, quando entregamos nossas finanças, bens, energia e vida ao Senhor, Deus aceita nossas vidas. Deus, que conhece todas as situações e circunstâncias de nossas vidas, vem até nós, nos transforma e nos usa para a sua glória. Lembrando da palavra Ebenezer, o Deus de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou. Lembrando sempre do Deus que nos ajudou até agora e até este ponto, que tenhamos um dia em que confiamos em Deus e avançamos. Quando nos dedicarmos a Deus hoje dessa maneira, creio que Deus, certamente, através de nós, assim como os milagres surpreendentes da cura da sogra de Pedro, fará com que pessoas ao nosso redor que sofrem de doenças crônicas sejam restauradas e, através da recuperação dessa doença, suas famílias sejam transformadas. E que uma obra maravilhosa de descobrir e se dedicar a Jesus flua através de nós neste dia,